a identidade distintiva do cristão. Em segundo lugar, o cristão é caracterizado por obedecer à lei de Deus. Vamos ver o versículo 3? Não me arraste com os ímpios, com os que praticam a iniquidade, os quais falam de paz ao seu próximo, porém no coração tem perversidade. Ímpio é uma pessoa que pratica impiedade, que transgride a lei de Deus. Veja que depois, na sequência do versículo 3 aí, com os que praticam a iniquidade. Então, a marca positiva do crente é que ele é obediente a Deus, enquanto que o ímpio é caracterizado pela desobediência ao Senhor. A marca mais marcante de um homem ímpio é a transgressão da lei do Senhor. Porque sua natureza adora ofender a Deus. Mas para o cristão, obedecer a Deus é o seu prazer, porque Deus lhe deu uma nova natureza. O seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E o que é iniquidade? O que é pecado? O que é transgressão? Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Todo aquele que permanece em Jesus não vive transgredindo a lei. Todo aquele que vive transgredindo não viu nem o conheceu. Todo aquele que é nascido de Deus não vive quebrando a lei de Deus, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver transgredindo a lei, porque é nascido de Deus. Essa é a diferença entre o crente e o incrédulo. Ele transgride a lei. O crente tem prazer na lei do Senhor. Para o homem que não tem fé em Deus, os seus mandamentos são impedidores do prazer e sufoca a vida humana. O ímpio olha os mandamentos e diz: isso aqui é um atraso, isso aqui não me deixa viver, isso aqui não me deixa gozar da vida. Mas para o crente, a realização e a felicidade estão condicionadas à obediência à palavra do Senhor. Nós sabemos que bem-aventurado o homem que anda na lei do Senhor e medita nos seus caminhos, né? Diz o provérbio: o que guarda o mandamento, guarda a sua alma. Mas o que despreza os seus caminhos, esse morrerá. Então o ímpio sempre está na contramão de ser abençoado, porque ele resolve desobedecer. O homem ímpio procura satisfazer seu coração, mas o cristão deseja glorificar a Deus através da obediência aos seus mandamentos. O ímpio não tem esse interesse. Por isso Paulo, falando do homem dos últimos dias, sabe, porém isto nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigo dos prazeres que amigo de Deus, tendo forma de piedade, negam-lhe, entretanto, o poder, foge também deste. Então, essa é a característica do homem ímpio. Ele vive na prática do erro. O desprezo pela vontade de Deus revelada por parte do homem cruel é permanente. Não é um acidente, é uma coisa contínua e deliberada. E cruel é permanente.
não há intenção de retroceder e não há nenhum tipo de remorso. Quer dizer, ele continua no caminho errado, ele não tem o propósito de abandonar e ele não fica com a mente perturbada porque desobedeceu. Ele já perdeu a sensibilidade porque o coração dele está duro, né? Endureceu. Mas para o cristão, o pecado é um acidente e que lhe causa dor e tristeza e lhe leva ao arrependimento e à confissão para obter o perdão dos seus pecados. Sim, o crente infelizmente peca e aí, como Davi, ele tem de dizer: pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. O ímpio estimula o próximo a andar na estrada da iniquidade, mas o crente em Cristo ensina, dá exemplo e estimula os homens a obedecer à lei de Deus. Veja que eles estão em estradas completamente diferentes. Romanos, falando dos ímpios sobre isso, diz: ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Eles andam no caminho e autorizam outros a andarem também no caminho errado. O homem sem Deus anda sujo por causa das suas transgressões, mas o temente a Deus está com as vestes limpas por obedecer a palavra do Senhor. Efésios, falando dessa limpeza, diz: vocês fazem parte do povo de Deus. Portanto, qualquer tipo de imoralidade sexual, indecência ou cobiça não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre vocês. Não usem palavras indecentes, nem digam coisas tolas ou sujas, pois isso não convém a vocês. Pelo contrário, digam palavras de gratidão a Deus. Fiquem certos disto: jamais receberá uma parte do reino de Cristo e de Deus qualquer pessoa que seja imoral, indecente ou cobiçosa, pois a cobiça é um tipo de idolatria. A obediência cristã começa na concordância mental com a lei de Deus, no prazer aos mandamentos de Deus e no interesse interior em andar na lei do Senhor. Então o crente difere nisso do descrente, porque ele tem um coração de pedra, ele não tem essa lei viva no coração dele, mas Deus tirou o coração de pedra do crente, deu um coração de carne, escreveu a lei no seu coração e colocou o Espírito Santo para que ele possa andar no caminho do Senhor. Diz Jesus que o homem bom do tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau do mau tesouro tira o mal, porque a sua boca fala o que está cheio o coração. A obediência à lei de Deus não se limita ao coração, ao interior, à mente, aos sentimentos, à vontade, mas atinge também as palavras do crente e atinge também as ações. Diz o Tiago: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece do que era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então, a lei de Deus está viva no coração
e está viva nas palavras e nas ações.